Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença em mais essa atividade científica da SBPT. Os agradecimentos à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia pelo convite. Eu sou Marcelo Rabarre, faço parte da Comissão de Tuberculose, que é presidida pela professora Denise Rossato, do Rio Grande do Sul. E hoje, nessa atividade de atualização em tuberculose, até em alusão ao 24 de março, que é o Dia Mundial de Combate a essa doença, nós teremos aqui 3 pneumologistas e tisiologistas, assim como a nossa presidente, a doutora Margarete Dalcom. Então, teremos a apresentação da doutora Tatiana Galvão, que é da Bahia, o Dr. Sidney Bombardia, de São Paulo, e a doutora Fernanda Mello, do Rio de Janeiro, professora da UFRJ. Conversamos um pouco sobre a organização desse nosso encontro de hoje e vamos formatar com apresentações de 15 minutos de cada um dos professores. Com isso, ao final de 45 minutos, nós ainda teremos 25 para discussão. Essa atividade ela só faz sentido se houver a participação de vocês. Então, eu os convoco para que vocês possam colocar suas perguntas no chat ou no QIA, nas questões, e ao longo das apresentações, mesmo durante a apresentação, não precisa esperar terminá-la, você pode pôr sua pergunta e eu vou voltar a todas elas para que a gente possa fazer um debate enriquecedor e com bastante informações e principalmente com informações novas, Novos testes disponíveis no SUS, novos medicamentos para tratamento da doença latente e também da doença ativa. Então, tenho certeza que será um momento muito oportuno de atualização e de uma atividade científica da SBPT. Queria também deixar aqui os agradecimentos aos nossos apoiadores, a Behring e a Sanofi, pelo apoio a essa atividade científica. Eu vou passar para a Fernanda, que vai falar sobre os novos testes, e já voltamos com as informações sobre a tuberculose latente e a doutora Tatiana Galvão. Fernanda, muito obrigado. A palavra está com você agora. Bom, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse encontro da Comissão de Tuberculose, nesse evento que faz alusão à importância do combate à tuberculose. Nós tivemos o Dia Mundial de Combate à Tuberculose na última sexta-feira, mas os eventos e a importância de chamarmos atenção para o controle da tuberculose é muito importante, Infelizmente, nos tempos de pandemia, nós tivemos realmente uma piora do controle da doença e tivemos realmente desfechos bastante desfavoráveis. Mas eu vou abordar nesse momento, então, especificamente, os novos testes para o diagnóstico da tuberculose. E, para essa apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesse. E vou iniciar com foco nos testes moleculares. Dentre os testes moleculares disponíveis, essa apresentação fará uma breve revisão de 2 testes que existem e estão disponíveis no nosso país, tanto no sistema privado, como também agora disponíveis no SUS. Então, nós vamos dar um enfoque especial a esses testes que estão disponíveis nas unidades de saúde do SUS. Particularmente, um teste já do conhecimento dos senhores, que é o teste rápido molecular no Brasil, que é o teste do GeneXpert, mas uma breve revisão da sua versão Ultra, que é a versão disponibilizada atualmente no nosso país, tanto no sistema público como privado. E vamos também dar uma ênfase aos testes de hibridização com sonda em linha, os chamados LPAs, que foram recentemente
já foram aprovados pela Conitec, incorporados e recentemente, por nota técnica do Ministério, já normatizado sua utilização para o diagnóstico da tuberculose nos diferentes estados da federação. Os resultados que eu vou apresentar da performance desses testes foram publicados pela Organização Mundial da Saúde nesse livro, nesse produto, nessa publicação, melhor dizendo, que vocês podem ver aqui no slide à direita, que pode ser acessível gratuitamente acessando o site da organização. Bom, então, resumidamente, como vocês já sabem, o teste GeneXpert e a sua versão Ultra mantém, né, o mesmo, digamos, princípio de funcionamento, de utilização, que é uma amplificação do DNA do Mycobacterium tuberculose. Esse é um teste rápido, é um teste que permite, que tem como alvo um gene, que é o gene RPOB, que não só nos permite, uma vez amplificado e detectado, a inferência de que nós temos o DNA do Mycobacterium tuberculose, como também nos permite fazer uma inferência sobre a resistência à rifampicina. Sumariamente, a sensibilidade do teste nessa versão Ultra é um pouquinho maior do que a versão anterior, né, mas mantém uma excelente sensibilidade, em torno de 90%, e naqueles pacientes, de uma forma geral, e naqueles pacientes com baciloscopia negativa, a sensibilidade ultrapassa 70%, fica em torno de 70%, 77%, ou seja, 2/3 dos pacientes que não seriam diagnosticados por meio de uma baciloscopia positiva, ou serão, ou têm o potencial de serem por meio do TRM-TB. Então, ele traz uma grande vantagem, que é a capacidade de detecção de um número maior de casos. E mantém, nas duas versões, tanto a primeira versão quanto a versão Ultra, uma excelente especificidade, com valores beirando, enfim, né, 98%, 99%. Para o teste para detecção da resistência à rifampicina, ou melhor dizendo, para inferência da resistência à rifampicina por meio da detecção das mutações no gene que está associado com a resistência à rifampicina, a nova versão também mantém uma excelente sensibilidade, em torno de 95%, e uma especificidade de 99%. Uma vez, então, que vocês têm um teste detectando o gene POB e que haja mutação, nós podemos inferir, a princípio, a questão da resistência à rifampicina e proceder, então, com os desdobramentos necessários para esse caso. Mas, então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, um teste que agora, né, já o era na sua versão anterior, mas agora reforça a importância de ser utilizado como um teste de triagem em todos os sintomáticos respiratórios, pela sua elevada sensibilidade. Sabemos que permite a detecção do MTB, permite que façamos inferência sobre a resistência à rifampicina. Lembramos sempre que não é um teste para acompanhamento de tratamento, porque é amplificação de DNA, então o tratamento pode estar evoluindo satisfatoriamente e termos ainda fragmentos de DNA do bacilo que poderão vir a ser amplificados. Então, ele não deve ser utilizado para controle de tratamento. Chamamos a atenção que essa nova versão Ultra, ela pode detectar, detecção amplificação e detecção do DNA do bacilo, mas também pode ter um resultado que nós denominamos de traços. Esse resultado consiste no seguinte aspecto. Nessa nova versão, eles incluíram alguns outros alvos, e nesse processo de amplificação, para aumentar a sensibilidade, pode haver alguma amplificação desses outros alvos, e a resposta, seria, na verdade, o traço seria uma amplificação de pequena monta, ou uma amplificação, traços de amplificação, né? Seria, digamos assim, uma forma de nós trazermos melhor essa informação. Nesse caso, não deve ser considerado como positivo, exceto naquelas situações nas quais o paciente que forneceu o material possa estar com uma forma paucibacilar, e que essa forma paucibacilar já permita inferências ou riscos ou um prognóstico de maior severidade. Ou seja, nós vamos considerar o traço para decisão de início terapêutica para aqueles pacientes portadores, pessoas que vivem com HIV/AIDS, né, portadores da infecção pelo vírus da imunodeficiência, e as crianças, e também alguns casos de
que chamam atenção no sentido de que precisamos, então, mesmo com pouca detecção de bacilo, iniciar uma terapêutica pelo risco de morbi-letalidade ou de gravidade de doença. Lembrando que é um teste disponível no SUS e que o BR positivo com GeneXpert negativo precisa chamar a atenção de todos diante da perspectiva de podermos estar diante de uma micobactéria não tuberculosa, porque elas se colorem com as colorações, são bacilos alfa-resistentes também, mas que não amplificam com gene. Passando, então, agora para o LPA, que a gente chama, né? O LPA, o que nós temos de representante, o laboratório que trabalha com essa fita é o laboratório Hain, e muitas vezes pode ser utilizado esse termo fita Hain, mas o termo correto, mais, digamos, que descreve o processo propriamente dito do teste, é a denominação de hibridização por sonda em linha. A gente chama uma fita porque, na verdade, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que é uma fita na qual vocês poderão observar que a hibridização será notada ou lida à medida que se formem linhas horizontais. É importante lembrar que esse teste ele pode ser aplicado direto no material respiratório, no material que foi coletado, desde que esse material seja BR positivo ou GeneXpert positivo. Por quê? Porque eu preciso de uma quantidade de DNA para otimizar a realização desse teste. Mas se o meu paciente é BR negativo ou ele é GeneXpert negativo? Bom, neste caso, a recomendação é que se proceda com a cultura e que se faça o teste em material obtido a partir do crescimento em cultura, para otimização do teste. Então, aqui é uma foto do teste. Vejam que a primeira fita, a fita esquerda, ela corresponde a uma fita de um material coletado de um paciente que está doente ou que está eliminando, nesse momento, um bacilo, que é um bacilo sensível à rifampicina isoniazida. Então, na verdade, vocês observem que o que muda é a distribuição dessas linhas horizontais, porque cada uma dessas linhas horizontais corresponde à hibridização de um gene selvagem ou de um gene mutado. Tem um padrão, então, que é o esperado da forma sensível, e se essas linhas horizontais mudam de posição, umas desaparecem ou aparecem em outra posição, elas demonstram que há uma mutação desse gene. Quais são os genes? Para a rifampicina, continua sendo o mesmo alvo do ultra, que é o gene RPOB. Para a isoniazida, e vocês agora observem que esse teste traz a vantagem de trazer uma resposta para nós também em relação à isoniazida. E, por conseguinte, também interpretação sobre a utilização da etionamida. Os genes especificamente para a isoniazida são o CAT-G e o NAH. Então, de uma forma geral, vocês poderão observar que esses testes têm uma elevada especificidade, também tão importante quanto a gente observou essa especificidade em relação ao GeneXpert, inclusive na versão Ultra, ou seja, uma especificidade bastante elevada, de 98, 99, ou seja, uma vez que eles detectem ou apontem a presença de resistência, a gente precisa estar alerta e fazer inferências a respeito disso, no sentido de planejamento terapêutico, encaminhamento do nosso doente. Mas, em relação à sensibilidade, também tem uma boa sensibilidade. Observem que também a gente está trabalhando agora com a versão 2 já teste, então tem uma sensibilidade superior a 90%, 95%. Então, na verdade, também é uma boa sensibilidade, tanto para a rifampicina quanto para a isoniazida. Uma pequena diferenciação de rifampicina para a isoniazida, mas do ponto de vista clínico, bastante útil para a tomada de decisão. Como é que sai o resultado? A mutação pode não ser detectada. Se não há mutação, a gente infere que não há resistência. Uma vez que tenha a mutação, a gente infere, então, que há resistência. No caso específico da mutação, também depende de que tipo de mutação, né? Mutação no gene INAH, ele pode permitir ainda a utilização da isoniazida se ela for em doses elevadas. Mas, por exemplo, uma mutação no gene CAT-G já nos aponta para o fato de que não teremos resultado com a utilização da isoniazida no esquema terapêutico. Então, podemos concluir que, em relação à fita LPA de primeira linha, e aí por que primeira linha? Porque ela tem os alvos dos fármacos que são utilizados no esquema de primeira linha, né? Então, pode ser usado de uma forma
enfim, nas unidades de saúde, de uma forma geral, na hora da coleta, né, no espécime respiratório, como eu falei para os senhores, desde que BR positivo ou TRMTB positivo, se não, a gente faz a cultura desse material, seja pulmonar ou extrapulmonar, que possa ser utilizado no material de cultura. Lembramos também uma coisa importante, esse é um teste genotípico. Podem surgir novas mutações? Podem surgir novas mutações que ainda não estejam descritas ou que não estejam os alvos dessa fita. Então, é importante que seja feito sempre o teste também fenotípico, tá? Ele permanece importante e essencial porque ele é preponderante. E essas recomendações do LPA para adultos e crianças e já está disponível no SUS. O que é o LPA de segunda linha, Fernando? O LPA de segunda linha é basicamente o mesmo princípio, o mesmo teste, só que agora os alvos são os genes que estão relacionados com a resistência aos fármacos utilizados de segunda linha, em especial as fluoroquinolonas e os injetáveis de segunda linha. Pode ser feito diretamente no espécime respiratório ou em cultura, como também os testes de primeira linha, como eu havia mostrado aos senhores. As indicações quais seriam? As indicações de que a segunda linha seja escalonado após o uso de primeira linha, ou seja, nos casos de resistência à rifampicina detectados nos testes que eu descrevi anteriormente, ou naqueles casos que no LPA de primeira linha já se mostrou resistência à rifampicina e à isoniazida. Tá? Então, são outros genes, só para vocês saberem que são 2 genes diferentes para quinolonas e 2 genes diferentes para os injetáveis. Esses testes também mantêm uma elevadíssima especificidade, ou seja, pela elevadíssima especificidade, quando detecta essa resistência, a gente pode considerar e já fazer o planejamento terapêutico com base nesses testes, porque também chega a 99%, enfim, é bastante elevado. A sensibilidade do de segunda linha é que é um pouco menor do que aqueles que eu falei para vocês nos de primeira linha, né? Então, a gente fica alguma coisa em torno de 70%, 75%, 85%, mas mostrando, mais uma vez, a necessidade que nós façamos também paralelo ao genótipo, que é o teste genotípico, que é o teste genético, né, que a gente está fazendo aqui nesse momento, que é um teste rápido, que já orienta a terapêutica, que ele seja referendado, complementado, ou a terapêutica seja concluída em paralelo com a análise do teste fenotípico. Bom, a interpretação é a mesma, ou seja, ou é não detectado, então, aparentemente, aquele espécime é sensível, a gente pode prosseguir com a proposta terapêutica inicial até que nós tenhamos o teste fenotípico. Por quê? Porque o fenotípico ele demora muito mais tempo que o genotípico. Então, o genotípico é feito em horas, em dias, ele já pode nos orientar a terapêutica e a gente complementa depois com o fenotípico. É importante lembrar também aqui que as mutações também variam nesse aspecto. Como eu mostrei antes para a isoniazida, também as mutações dependem. Na verdade, dependendo do tipo de mutação que foi detectada naquela linha toda que eu mostrei para os senhores, é eventualmente possível, em alguns casos, por exemplo, que você não utilize, vamos supor, do gene GIRAR mutado, que você não vai utilizar a lefloxacina, mas é possível, dependendo do tipo de mutação, que você utilize uma lefloxacina em dose elevada, por exemplo. A outra questão, por exemplo, é o gene EIS. O EIS, ele, na verdade, com a mutação, você não deve usar canamicina, que a gente não tem mais utilizado, mas é possível utilizar a amicacina na presença da inferência dessa mutação. Então, há umas nuances na interpretação dessa análise da fita que vem para os senhores no resultado. Então, ele pode ser utilizado em escarros isolados de cultura. Mais uma vez, reforçamos que é importante a realização do fenotípico, né? E esse teste pode ser utilizado em espécimes de adultos e crianças. E concluindo, devido à elevada especificidade da LPA, se há identificação de resistência por esse método, já nos autoriza na orientação de um tratamento composto, definido com base nesses padrões de resistência, disponível no SUS. Então, aqui está a nota técnica, só se vocês quiserem consultar com mais detalhamento, a recomendação do Ministério da Saúde, a nota técnica 12/2022, que pressupõe já a distribuição do teste para os laboratórios estaduais, os LACENs, que vão distribuir para os seus municípios, dependendo da logística de cada local da implantação da distribuição desses testes. O LPA está indicado, na verdade, para detecção de resistência aos fármacos, a princípio para todos os pacientes diagnosticados TB, mas se não for possível para todos, quem são os prioritários? Os retratamentos, os indivíduos que adoeceram e referem contato com paciente que apresentava tuberculose com resistência a algum dos fármacos,
pacientes com baciloscopia positiva ainda no segundo mês, a presença de falência em qualquer o esquema básico, né, em qualquer momento do tratamento, a suspeita de resistência em qualquer momento do tratamento, e aqueles pacientes que eu mostrei para vocês, que vão fazer o LPA de primeira linha e segunda linha, particularmente aqueles que mesmo o GeneXpert sendo positivo, a recomendação é que se repita e que se complemente, porque o Gene que nós dispomos no nosso país, ele só detecta a rifampicina. Então, a gente precisa da fita para complementar a resolução, se vai ser um esquema de substituição, se é um caso de monoresistência à rifampicina ou se é um caso de MDR. Então, aqui é um algoritmo que eu não vou detalhar para vocês, mas é só para vocês entenderem o racional, está na nota técnica, nós podemos discutir em outra oportunidade, mas qual é o racional? O racional é o seguinte, nós devemos, então, utilizar o TRM-TB, que é o teste de GeneXpert Ultra para rifampicina, como primeiro teste, porque ele tem uma elevada sensibilidade, uma elevada especificidade para detecção, ele já mostra se o paciente tem resistência ou não à rifampicina. Se esse detecta e ele não mostra resistência à rifampicina, a unidade básica pode iniciar o tratamento do esquema básico e deve proceder, então, com encaminhamento para a realização da LPA de primeira linha. Na dependência dos resultados desse LPA de primeira linha, vai ser revisto esse esquema terapêutico e, se porventura for detectado que há resistência pelo LPA de primeira linha, ele vai ser encaminhado para a unidade terciária. Esse é outro fluxograma que parte já do pressuposto de que o paciente faça o TRM-TB e que já seja detectado pelo TRM-TB a resistência à rifampicina. Mais uma vez, nesse caso, nós complementamos com o LPA para que a gente possa ter uma informação a respeito da isoniazida e, nesse caso, esse paciente já vai para uma unidade terciária para a identificação de melhor esquema terapêutico. E esse paciente, de acordo com esse resultado do LPA de primeira linha, passamos para o terceiro fluxograma, que é já a realização do LPA de segunda linha, de forma que a gente possa compor um esquema terapêutico que possa, de fato, lidar com essa cepa, com esse micro-organismo que apresenta essas mutações. Bom, por fim, já aqui no final da minha apresentação, eu vou falar agora de um teste não molecular. Esse é um teste que utiliza uma tecnologia chamada de lateral flow, que é basicamente uma tecnologia que já é utilizada para outros testes. Ele é um teste que a gente chama point of care, ou seja, um teste que pode ser realizado por um profissional treinado, mas sem necessidade de pode ser na beira, pode ser no ambulatório, pode ser na beira do leito, na enfermaria. É um teste que não requer nenhuma estrutura laboratorial mais complexa, tá? Então, ele pode ser feito ao lado, no atendimento, naquele momento do atendimento ao paciente de vocês, e ele se baseia no fato de que existe um antígeno chamado lipoarabinomanano, que é um antígeno do Mycobacterium tuberculose, tá? E que, em algumas situações de adoecimento, doença ativa, pode haver a eliminação, né, na verdade, com esse antígeno pode circular, ser filtrado pelos genes, eliminado na urina. Tá? E aí, como é que é feito o teste? O teste, basicamente, é uma coleta de urina como uma urinocultura, feito uma higiene, idealmente, melhor que seja a primeira urina da manhã, né? Que seja feita uma higiene local, elimine-se primeiro o jato da urina e se utiliza o jato-médio da urina num coletor estéril. A seguir, utiliza-se uma dessas fitinhas que estão aqui à esquerda, que vocês podem observar, a gente mergulha a fitinha no potinho de urina, e aí, não sei se vocês conseguem perceber pela projeção, mas, enfim, tem um cartãozinho que eu coloquei aqui embaixo, que é um cartão de referência, que é o que vem com o teste. Aí vocês veem se o número de bandinhas ou de linhazinhas que aparecem naquela fita que vocês testaram, de acordo com o número de bandas que vocês poderão observar a olho nu, né, na beira do leito, vocês poderão, então, ver se é um resultado positivo ou negativo. Então, é feita à beira do leito, a leitura também é à beira do leito. Mas qual é a limitação desse teste? A limitação desse teste é que ele realmente tem ele passa a ter, na verdade, uma sensibilidade de torno de 40%, à medida que o CD4 está em torno de 200. A partir daí que a gente, na verdade, a partir do CD4 menor que 100, aí a gente já chega a 50% de sensibilidade. Quando o CD4 é menor que 50, a gente chega a quase 70%. Então, ele é um teste que deve ser aplicado na população que vive com HIV/AIDS, porque ele, na verdade,
parte do pressuposto que é necessário que haja algum grau de, na verdade, um grau mais avançado, melhor dizendo, né, de imunossupressão, para que esse antígeno consiga ser detectado na urina. Mas ele é extremamente específico. Uma vez positivo, ele autoriza o início do tratamento. Então, aqui é a proposta de utilização, né, do teste. O teste foi aprovado pela Conitec já em 2021 e agora essa nota técnica foi publicada agora na virada do ano, 2023, e o teste já está disponível também nos diferentes estados para utilização nas diferentes unidades de saúde. A recomendação é que, em qualquer paciente internado que tenha, né, o vírus do HIV, vivendo com HIV/AIDS, com sinal ou sintomas de TB pulmonar ou extrapulmonar, faça o teste na urina uma vez internado, ou qualquer paciente que tenha, né, a situação de HIV/AIDS e que interne gravemente enfermo, severamente enfermo, que ele faça o teste. Se for disponibilizado, se eu tiver uma quantificação recente de CD4, independente de sintomas, se o CD4 tiver menor que 200, é para ser feito a recomendação que se faz de rotina, porque a gente vai oportunizar o diagnóstico da tuberculose nessa população que tem realmente maior risco de morbi-letalidade. No sistema de ambulatório, o cutoff é um pouco menor, né? A gente passa a trabalhar, então, todos os pacientes de ambulatório com CD4 menor ou igual a 100, que a gente ofereça o teste na sua consulta. E nas outras situações, obviamente, se tiver sinais, sintomas, ou eventualmente se apresentar na consulta gravemente ou severamente com sinais inflamatórios, um processo infeccioso, também se faz. Então, para concluir, se ele é reagente, ele nos autoriza o início do tratamento. Se ele for não reagente, ele afasta o diagnóstico de tuberculose nessa população? Não, porque vocês viram que, na verdade, ele tem uma limitação de capacidade de detecção ou de sensibilidade. Então, mas tem uma elevada especificidade. Nesse cenário, positivo autoriza o início do tratamento, negativo, a gente deve persistir afastando o diagnóstico. Além do que, mesmo que ele tenha positivo, a gente sugere que seja, e recomenda, melhor dizendo, que seja colhido outros espécimes, particularmente se tiver sintomático respiratório, para que a gente possa ter cultura, possa ter teste de sensibilidade, possa ter mais informações para o manejo do caso. Então, concluindo, as considerações finais que eu trago para os senhores é que os testes moleculares hoje estão disponíveis, não só na rede pública quanto privada, e são muito importantes para que a gente possa identificar no início do tratamento já as mutações aos principais fármacos e que a gente possa prescrever e orientar os esquemas que terão melhor efetividade ou que terão melhor capacidade de cura e de promover menores complicações para os nossos pacientes. É necessário que hajam, e já existem novas plataformas que estão trabalhando com outros genes, com amplificações de múltiplos genes, tá? Inclusive para os fármacos que foram incorporados recentemente, a bedaquilina, pretomamida e lamanide, e é muito importante que a gente continue utilizando esses testes genotípicos, as novas plataformas, esses alvos, porque nos dão respostas rápidas e que podem realmente mudar o prognóstico dos nossos pacientes. E, por fim, lembrar que o LAN, então, é indicado para a população com HIV/AIDS e com suspeita de doença em atividade. Então, era isso que eu queria trazer nesse momento. Depois nós teremos a oportunidade de discutir, perguntas. Agradeço mais uma vez aos organizadores, à comissão e aos nossos apoiadores. Muito obrigado, então, à professora Fernanda, pela sua apresentação. Já surgiram algumas perguntas que eu vou deixá-las para o final. E eu queria chamar de imediato, então, a doutora Tatiana Galvão, para que ela faça a apresentação dela sobre a tuberculose latente. Tudo pronto aí, Tatiana? Eu gostaria de agradecer o convite da sociedade, dizer que é um prazer estar com todos aqui da bancada da Comissão de Infecção, e vamos começar o tuberculose latente, quando e como abordar. Eu vou apresentar, então, esse caso clínico, que é do Hospital das Clínicas, né, da aplicação de transplante de células-tronco. Ele vinha com esclerodermia, já há algum tempo acompanhado no ambulatório. Como vocês podem ver, havia uma queda da função pulmonar ao longo do tempo, e esse paciente estava assintomático. Mas o que chamava a atenção, vamos ver então agora imagens tomográficas dele, né, ausência de consolidação, de calcificação, e vamos apresentar agora, no próximo slide, a tomografia dele, que mostrava um padrão pinifibrosante. Então, esse paciente não tinha nódulo nem gânglio calcificado,
E o IGRA foi indeterminado, foi repetido o IGRA e continuava indeterminado com o PPD não reator, e observem que a cultura e o exame de descarga foi negativo para tuberculose ativa. Então, a pergunta é, eu posso realmente pensar em tuberculose latente para esse caso? E eu deveria tratar esse caso como tuberculose latente? Então, vamos ver, né, na próxima slide, a gente vai dividir essa apresentação. No próximo slide eu vou mostrar, então, o que vamos começar. Então, vamos começar falando um pouco do histórico, né, da tuberculose, lembrando que da tuberculose, né, nos últimos anos, a ideia é que 1/4 da população mundial tem a tuberculose latente, e nessa ideia dessa curva que vamos mostrar na próxima apresentação, nós temos, então, que vinha declinando a tuberculose nos últimos anos, e o projeto do milênio era justamente acabar com a tuberculose, porém não se esperava o advento da Covid, né? A Covid trouxe realmente um aumento como uma gravidade maior, além do uso do corticoide propiciar certamente um aumento do número de casos de tuberculose. Vamos ver agora no próximo slide o número de casos de tuberculose latente. Então, vamos passar para o próximo slide e a gente vai observar que o número de notificação da tuberculose, nós temos tanto contatos com tuberculose latente, que são os mais frequentes, como os senhores podem ver aí. Em primeiro lugar, é o contato, né, intradomiciliar, em termos de notificação, e o segundo lugar, os pacientes que usam imunobiológicos, tá? Então, essas são as duas recomendações, as notificações mais frequentes para a tuberculose latente. Então, no próximo slide, a gente vai observar. Eu vou mostrar basicamente essa inalação do bacilo, pode passar. E a gente observa também, no próximo slide, um nódulo e um gânglio calcificado. Então, estamos caracterizando a tuberculose latente. A gente observa aqui que no momento que existe o interferon, esse momento forma-se, então, o granuloma. E esse período de latência, vacinas, né, que estão envolvidas, L5, L3, que vamos olhar do ponto de vista, então, radiológico. Como podemos pensar na tuberculose latente? Mas antes de pensar na tuberculose latente, a gente tem que pensar no diagnóstico, tá? Então, por exemplo, um paciente que vai usar o anti-TNF-alfa, como vocês podem ver aí, ele tem um momento que o uso do anti-TNF-alfa pode desencadear o granuloma e ativar a tuberculose. Por isso, tão importante os pacientes que usam imunobiológico. Vamos ver agora, na sequência, alguns aspectos radiológicos para pensar, como eu já disse aos senhores, TB latente, então, esse estado em que existe um momento que se entra em contato com o bacilo e um momento que vai se desenvolver a doença. Então, nesse momento não pode ter nem sintomas, nem evidência de atividade da doença. Vamos passar agora próximo as imagens radiológicas, como os senhores podem ver aí, nódulo calcificado, aqui uma cicatriz de TB, então, provavelmente o paciente assintomático é TB latente, e no próximo slide, vamos observar caso de TB ativa, observe, então, essas cavidades, né? Então, para a gente pensar em tuberculose, nós temos que pensar no momento do diagnóstico. Então, para falar do diagnóstico, existem duas formas. Nós temos o PPD e temos o IGRA. Observem, senhores, que para o diagnóstico da tuberculose, eu tenho que pensar na reação que esse, vamos dizer, bacilo quiescente provoca. Eu não tenho um padrão ouro, portanto, né? A tuberculose latente, nós temos, então, essa induração, que é através do PPD. Podemos ver no próximo slide, então, o IGRA, né? Aqui é o PPD, a induração, e o IGRA, justamente, que é a medida, né, nesse slide que estamos vendo agora, nós temos no parte superior o PPD, que é essa medida da induração, e na parte inferior, no sangue, o IGRA. Nessa próxima slide, a gente vai ver a comparação
do PPD e do IGRA, e o que eu posso chamar a atenção, observem que o PPD ele sofre mais influência, né, do BCG, obviamente, vários trabalhos mostrando isso, e o IGRA sofre menos influência do BCG nenhuma e menos influência do micobactério não tuberculoses, mas a gente pode ver que o marinho ele pode ter influência, o cansaço, mas a grande diferença, observem os senhores, é a especificidade quando a gente compara os pacientes vacinados dos pacientes não vacinados. Os pacientes vacinados, observem essa grande diferença em termos de especificidade do IGRA e do PPD, tá? Então, o que a gente vê nesse slide agora é justamente que os pacientes vacinados, né, o PPD, a especificidade é muito menor quando comparando com o IGRA. A grande diferença, na verdade, quando a gente compara o que pedir, PPD ou IGRA, o custo. O custo do PPD é muito baixo e o custo do IGRA é bastante alto. Pode passar? Então, no próximo, vamos ver agora a Conitec. Ele promoveu, como os senhores podem ver, 2 documentos, tá? Pode passar. Então, desse documento da Conitec, a pergunta é, o IGRA, ele é capaz de prever o risco da tuberculose ativa? E ele é capaz de ter uma acurácia melhor do que o PPD em algumas situações? Como a gente pode observar, sim, a resposta é sim. Então, o IGRA foi incorporado, né, pela Conitec e, posteriormente, pelo Ministério da Saúde, nessas situações, tá? Em crianças acima de 2 e menor que 10, portadores de HIV, como a gente observa aí, os transplantados de órgãos sólidos e transplantes de células-tronco, e também podemos ver que foi aprovado em uso de imunossupressores imunobiológicos. Então, todas essas situações, na prática, nós podemos solicitar o IGRA na nossa rotina. Pode passar? Então, vamos ver agora. Todos os órgãos internacionais recomendam, né, de alguma forma, a Organização Mundial de Saúde, o PPD ou o IGRA, mas os outros órgãos, o consenso europeu recomenda o IGRA ou os dois no consenso canadense. Então, no próximo slide, a gente vai observar que a ANS aprovou já o IGRA, né, desde 2018, ele aprovou, e agora vamos mostrar, pode passar, no próximo, as 2 situações. Em que momento, então, eu vou ter que pedir e tratar a TB latente? Pode passar. Nós temos 2 situações. Ou esse caso clínico que chama a atenção, como os senhores podem ver, uma cicatriz no lobo superior. Vejam que tem uma retração, tá? E a tomografia mostra uma lesão cicatricial num paciente que tem um CD4 baixa, acima de 350, portador de HIV e completamente assintomático, onde a baciloscopia cultura foi negativa. Então, a pergunta é, eu vou pedir o PPD, vou fazer o IGRA, ou que próximo passo eu vou fazer? Então, no próximo slide, a gente vai observar que nesse paciente, absolutamente, uma vez escrever nenhum IGRA, porque se trata de um caso que realmente ele tem um risco maior. Portanto, o Ministério da Saúde recomenda a TB lativa. Pode passar. Bom, aqui são as situações em que nós vamos, não vamos necessitar nem o IGRA nem do PPD. Observem todas essas situações de contatos, de recém-nascidos, como pode estar aí, mas eu queria chamar a atenção dessa última denominação nos pacientes imunossupressos. Então, observem que os pacientes imunossupressos ou transplantados ou em uso de imunobiológico, saiu uma nota técnica do Ministério da Saúde agora, em janeiro, dizendo exatamente o seguinte, observem os senhores que é muito importante esse aspecto. Se o paciente, na tomografia, tiver lesões sequelares, lesões de imagens nodulares ou complexo de estamos autorizados a partir de agora, sem realizar nem o PPD ou o IGRA, a tratar a tuberculose latente desses pacientes. Isso é muito importante, porque vamos ver na prática muitos pacientes, né, nessa situação de imuno, estamos autorizados a tratar a TB latente. Então, no próximo slide, a gente vai ver, então, uma situação agora
em que o PPD, o ponto de corte, é 5 milímetros. Então, são todas essas situações que eu listei aí para os senhores, lembrando pacientes que usam imunobiológicos, mas que não têm lesões sequelares. Então, o ponto de corte passa a ser 5 milímetros. E nesses pacientes, observe que é interessante usar o imunobiológico basicamente com 30 dias, né, após o tratamento da TB latente, ou, de preferência, que você use após o término do tratamento. Seria basicamente o ideal. Pode passar? Então, vamos ver agora um caso, rapidamente. É uma paciente portadora de artrite reumatoide. Observe que havia uma calcificação, né, no mediastino, e essa paciente tinha um PPD de 8 milímetros, tá certo? E usava metrexate. Nessa tomografia, a gente vê uma cavidade que mostrava que estava com tuberculose ativa, portanto, não era latente. Pode passar, nós tratamos, então, a tuberculose ativa dessa paciente e ela confirmou, com TRM posteriormente a cultura, e com 3 meses depois do tratamento, nós iniciamos o imunobiológico. Então, pode passar. Vamos agora, esses são os imunobiológicos em azul, anti-TNF-alfa, que tem uma alta chance de reativar a TB. E aquele, voltando ao caso clínico no próximo slide, vamos ver aquele caso que eu comentei com os senhores, que tinha esclerodermia. Então, esse paciente com esclerodermia, que tinha indicado transplante de célula-tronco, esse paciente, basicamente, tinha um IGRA indeterminado, nós repetimos o IGRA indeterminado e resolvemos, então, tratar a TB latente com isoniazida e rifampicina, pode passar o próximo, e o Ministério da Saúde recomenda, né, que isso seja feito, pode passar o próximo, que seja feito justamente quando você tiver uma situação de um paciente HIV ou transplantado com 2 IGRAs indeterminados. Então, no próximo slide, são as indicações, tá? De 10 milímetros, que basicamente, quando é que eu devo tratar um nódulo calcificado, por exemplo, com 10 milímetros, né, pacientes com silicose, são todas as recomendações do Ministério, pode passar. E agora, resumidamente, 5 milímetros e 10 milímetros. No próximo slide, nós vamos ver, basicamente, esse caso é simples, uma normal, um adulto com tal, pode passar, nós então indicamos o tratamento da tuberculose latente com o PPD, tá? Então, o PPD acima de 5 milímetros está indicado. Então, em adulto, o que o Ministério da Saúde recomenda que façamos assim com o PPD? Pode passar. Então, a Conitec incorporou, né, a isoniazida e rifampicina. Esses resultados mostram que não há diferença em termos de hepatotoxicidade. Comparando os 9 meses com a isoniazida e a isoniazida e rifampicina, os efeitos colaterais foram muito menores, né, com a isoniazida e rifampicina, e daí foi incorporado, pode passar. E eu vou falar só brevemente do que nós podemos fazer e não fazer em termos de tratamento. Então, o tratamento, nós temos que indicar, então, basicamente são 12 semanas, pode passar o próximo. E essas são as recomendações. Então, não utilizar em gestantes. Basicamente, esse tratamento é composto por 12 semanas. Vamos fazer uma vez na semana, né? E, basicamente, temos que monitorar juntas. Nós conseguimos reduzir para 12 semanas esse tempo de tratamento, com muito menos efeitos adversos, como vocês podem ver, comparando uma droga com que são 6 meses ou 9 meses da isoniazida e o restante da rifampicina com 4 meses. Basicamente, então, resumidamente, para terminar minha apresentação, nós temos que estar atentos, então, com efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais que temos que estar? Basicamente, esses pacientes podem ter um rastro cutâneo na primeira semana, a urina escura, né? E não devemos usar em gestantes nem inibidores de protease. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a minha participação e dizer que estou aqui disponível para pergunta, dizer que a tuberculose latente, hoje, nós temos, então, o IGRA já no SUS e temos também, né, a isoniazida e rifampicina, o que melhorou bastante, reduzindo o tempo de tratamento com menos efeito adverso. Então, eu gostaria de agradecer e dizer que precisamos todos juntos aumentar a adesão do tratamento desses pacientes.
Muito obrigado, Tatiana, pela apresentação. Já temos também algumas perguntas. Eu vou passar rapidamente ao Dr. Sidney para que ele faça a sua apresentação dentro do tempo estabelecido. E ao final dessa apresentação, então, eu volto com as perguntas e o nosso debate. Dr. Sidney, muito obrigado pela presença. A palavra é sua agora. Microfone, doutor. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela audiência de todos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Então, nós vamos falar sobre os novos fármacos e os esquemas utilizando esses novos fármacos que nós temos aqui disponíveis no Brasil. Declaro que não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. E sempre vale a pena a gente ver o timeline da descoberta das drogas da tuberculose no mundo, né? Que começou em 1943 com a streptomicina, teve uma longa jornada até 1963 com a rifampicina, e desde então a gente não tinha novos fármacos para tratamento da tuberculose. E hoje nós temos, então, 3 drogas que já são aprovadas para o tratamento da tuberculose, que são comercializadas: bedaquilina, delamanida e pretomanida, sendo que a bedaquilina e a delamanida já estão disponíveis aqui no Brasil, e a gente vai destacar um pouco esses 2 fármacos. Aqui também é interessante a gente ver o pipeline dos fármacos para tratamento da tuberculose no mundo. Então, se a gente ficou um bom tempo aí sem medicamentos novos para tuberculose, a gente tem, então, esse é o pipeline que mostra para a gente todos os fármacos que estão em desenvolvimento pré-clínico e clínico, em fase 1, fase 2, fase 3, com alguns aqui citados, então, nesse slide, os ensaios feitos com esses medicamentos, sempre com a intenção ou de diminuir o tempo de tratamento, ou então de mostrar eficácia nos tratamentos para tuberculose sensível e resistente. E esses são os fármacos que a gente tem, então, já disponíveis para tratamento da tuberculose. Então, são esses os medicamentos: pretomanida, bedaquilina e delamanida. A pretomanida é um fármaco que nós ainda não temos aqui no Brasil, é o nitroimidazol, da mesma classe que o delamanida, e existem aqui, a gente pode ver alguns ensaios que incluem a pretomanida no tratamento da tuberculose sensível e também da tuberculose resistente. Aqui um exemplo, né, de algum desses ensaios, onde a gente tem, então, um esquema, aqui um regime, né, com bedaquilina, pretomanida, moxifloxacina, pirazinamida, pronto, voltou aqui para mim. Em 3 braços, então, com tuberculose sensível, para 4 meses de tratamento, tuberculose sensível, um outro braço com esquema básico, e outro para tuberculose resistente, que vão receber 6 meses, podendo ser prolongado para 9 meses. Zenix é outro ensaio que é bastante conhecido, né, que é o BEPAL, que inclui bedaquilina, pretomanida e linezolida. Mas no Brasil, a pretomanida, como eu disse, nós não temos ainda no Brasil, mas o que nós temos disponível no Brasil desses medicamentos, desses fármacos novos para tratamento da tuberculose? A bedaquilina e a delamanida, que foram incorporadas em 2020, né, estão em utilização desde 2021, e que possibilitam esquemas orais para o tratamento da tuberculose droga resistente. Bedaquilina, apresentação 100 mg por comprimido, foi aprovada em 2012, é uma droga bactericida e esterilizante, ou seja, atua nas populações latentes, na população intermitente também. Utilizamos 4 comprimidos durante 14 dias, seguidos de 2 comprimidos 3 vezes por semana durante 22 semanas, então um total de 24 semanas. E a delamanida, ela é disponível na apresentação de 50 mg por comprimido,
é uma droga que tem ação bactericida. Nós utilizamos 2 comprimidos em 12 horas durante 24 semanas. E até o momento não é recomendado a utilização desses medicamentos por um período maior do que esse que nós comentamos. Em relação à bedaquilina, é uma diarilquinolina, ela tem ação bactericida, esterilizante, o metabolismo é hepático, tem uma possível resistência cruzada in vitro com a clofazimina, então isso é importante quando a gente vai compor os esquemas para esses pacientes, e ela pode prolongar o intervalo QT. Inibe a síntese de ATP, aqui alguns ensaios onde a bedaquilina é incluída, e a gente fala também dos efeitos adversos, já que é um fármaco novo que nós temos para tratamento. Então, frequentemente, nós temos náuseas, vômitos, dor abdominal, artralgia e febre. Menos frequentemente, prolongamento do intervalo QT, aumento das transaminases, um risco maior de pancreatite, de hiperuricemia, e a gente deve suspender o uso ou não usar a bedaquilina se o intervalo QT for maior do que 500, confirmado com eletrocardiogramas repetidos, em pacientes com arritmias cardíacas graves, bradicardias clinicamente relevantes e também insuficiência cardíaca descompensada. Aqui a gente tem uma relação das interações medicamentosas da bedaquilina, e o que a gente chama mais atenção são com os antirretrovirais, né? Então, especialmente ritonavir, por exemplo, que a gente deve trocar por esquemas com dolutegravir, raltegravir, e antifúngicos, as rifampicinas, também é interessante a gente pensar nisso na hora de compor esses esquemas, essas interações medicamentosas. Delamanida, o segundo fármaco, ele é um profármaco que requer uma biotransformação, e ele é da mesma classe de fármacos que o metronidazol, dos nitroimidazólicos, e que inibe a síntese do ácido micólico. Há estudos que mostram que esse fármaco ele tem uma melhor ação esterilizante do que a isoniazida. Então, aqui a gente tem alguns dos ensaios em que a delamanida é um dos componentes, né, que está aqui nesse site do New Drugs TB. E os efeitos adversos dessa droga mais frequentes também são náuseas, vômitos e tonturas, menos frequentemente prolongamento do intervalo QT, não usar em pessoas com arritmias cardíacas graves, bradicardias. Importante o monitoramento desses pacientes com eletrocardiograma e suspender a utilização com intervalo QT maior de 500 também, ou então com albumina inferior a 2,8. A gente não sabe, ainda não existe uma via metabólica completamente conhecida, mas sabe-se que a albumina e o complexo CYP3A regulam o seu metabolismo. Então, medicamentos que são indutores do CYP3A, rifampicina, carbamazepina, por exemplo, vão diminuir os níveis sanguíneos de delamanida, e os baixos indutores dessa via não alteram as suas concentrações. Por outro lado, medicamentos inibidores dessa via podem aumentar os níveis sanguíneos da delamanida, necessitando de um monitoramento mais frequente do eletrocardiograma. Lembrando aqui os princípios do tratamento, né, quando a gente vai compor um esquema para tratamento da tuberculose, é importante a associação de fármacos, importante o tratamento prolongado, administração única. Lembrar que nós temos várias populações bacilares, né? Então, bacilos de multiplicação rápida, multiplicação lenta, intermitente, latente, então nós temos que ter fármacos que atuam sobre todas essas populações bacilares, né? Algumas delas, principalmente os bacilos de multiplicação rápida, são responsáveis pelas falências, e os outros, principalmente pelas recidivas, né? Então, a gente sempre destaca aqui a importância do esquema básico, né, onde a gente tem, então, os fármacos já bastante conhecidos, né, e que têm atividade bactericida, esterilizante. E é interessante a gente lembrar também da classificação da TBDR, né? Então, o que é a monoresistência? A monoresistência é quando você tem a resistência somente a um fármaco anti-TB. Poliresistência é 2 ou mais fármacos anti-TB,
exceto a associação rifampicina e isoniazida. Quando nós tivermos a associação rifampicina e isoniazida, pelo menos rifampicina e isoniazida, nós vamos ter, então, a multiresistência. E isso pode ser detectado também, a gente considera também um paciente multiresistente, um tuberculose IRR, né, aquele paciente que tem uma resistência à rifampicina identificada por meio do TRM-TB, citado anteriormente aqui e pela Fernanda, mas ainda sem o teste de sensibilidade. E a tuberculose extensivamente resistente, a tuberculose XDR, que é a resistência à rifampicina, isoniazida, quinolona, associada à linezolida ou bedaquilina. Ok? Então, esses são os esquemas padronizados para o tratamento da tuberculose RR e TB-MR. Então, a gente então vê aqui esses novos fármacos, né? Então, TB-RR e rifampicina mais isoniazida, 6 meses com bedaquilina, levofloxacina, linezolida e terizidona, seguidas de 12 meses de levofloxacina, linezolida e terizidona. Se nós tivermos resistência à rifampicina, isoniazida e levofloxacina, ele ainda não é o XDR, mas nós não vamos poder usar a levofloxacina. Então, o esquema é com bedaquilina, clofazimina, linezolida e terizidona, é um esquema por 12 meses, nos últimos 12 meses, clofazimina, linezolida e terizidona, ou então, naqueles casos mais graves, com grandes cavidades, a gente associa também a amicacina, né, que tem uma ação bastante significativa em meio alcalino. Né? Então, bedaquilina, clofazimina, linezolida, terizidona e amicacina, é seguida de clofazimina, linezolida e terizidona. E a gente tem também padronizado o esquema de falência para TB-MR, ou então o paciente que é TB-XDR, né, como nós falamos anteriormente. Então, para esses pacientes é que nós vamos utilizar a delamanida, né, é o segundo fármaco que nós falamos que está disponível aqui no Brasil. Então, na falência, nós vamos usar um esquema, então, com delamanida, amicacina, moxifloxacino, clofazimina e etionamida, seguido de amicacina, moxi, clofa e etionamida, e depois moxi, clofa e etionamida. E aí a gente tem uma situação, né, que é bastante difícil na prática diária, como a gente montar um esquema individualizado para o nosso paciente, principalmente para aqueles que apresentam falência ou resistência a múltiplos medicamentos. Então, a gente sempre tem que procurar utilizar um medicamento que nunca foi utilizado anteriormente. Para tuberculose sensível, lembrar das resistências cruzadas, especialmente entre as quinolonas. Nunca usar medicamentos quando o teste de sensibilidade indicou resistência e compor um esquema de tratamento com 3 a 4 fármacos efetivos e com fase de manutenção de pelo menos 3 fármacos. E aí nós vamos utilizar, então, esse quadro, onde a gente tem as drogas do grupo A, os fármacos do grupo A, B e C. Nós vamos, sempre que possível, usar todos do grupo A. Então, aqui, levofloxacina, moxifloxacina, bedaquilina e linezolida, e pelo menos um do grupo B, clofazimina e terizidona. Quando não for possível utilizar esses 2 grupos, então a gente utiliza os fármacos do grupo C, nesta ordem que está apresentada aqui. E a streptomicina, lembrando que por ser um medicamento já foi muito utilizado e por muito tempo, só deve ser utilizado sem histórico anterior e com teste de sensibilidade evidenciando sensibilidade. Segmento do tratamento, importante a gente falar que deve ser mensal, adesão mensal, baciloscopia mensal, cultura mensal até conversão e depois terminal. Teste de sensibilidade no caso de baciloscopia ou culturas positivas no 6º mês de tratamento ou quando suspeita de insucesso desse tratamento. Eletrocardiograma, muito importante a gente fazer o segmento nesses novos fármacos, bedaquilina ou delamanida, e a audiometria quando nós estivermos usando a amicacina e a streptomicina. E aqui eu termino a minha apresentação como perspectivas justamente com o pipeline que eu apresentei no início da apresentação, né? Então, a gente tem aí, depois
de um longo período, esses medicamentos que estão, então, em fase 1, fase 2, fase 3, e reforçando que a gente tem a bedaquilina e a delamanida aqui já disponíveis no Sistema Único de Saúde. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, então, Dr. Sidney, pela apresentação, o cumprimento do horário, assim como os outros apresentadores também. Então, eu queria que nós pudéssemos já, todos aí com a câmera aberta, né, a Tatiana, a Fernanda, para que a gente pudesse atender inicialmente as perguntas das pessoas que participaram. Muito obrigado a todos vocês. Nós chegamos aqui a quase 130 participantes, né? Habitualmente esse número é um pouco menor, então mostra assim a importância desse assunto, né? A presença do número maior. Eu queria então começar as perguntas. A primeira delas aproveitando a última apresentação do Sidney. Sidney, assim, você trouxe dois medicamentos importantes, né? Historiou de forma linear, que há muitos anos não tinha novos medicamentos para o tratamento da tuberculose, e eu queria juntar duas perguntas aqui no oposto da sua apresentação, né? A primeira delas, que foi feita pelo Dr. Valdo, como que está a resistência primária das drogas do esquema básico no Brasil nesse momento, né? Existe um aumento progressivo dessa resistência primária que nos deixe preocupado para a utilização dessas outras drogas? Como é que você vê essa questão? A gente tem o último inquérito, ele já tem um certo tempo, né, que foi feito, mas ele mostrava 6% de resistência à isoniazida, foi por isso que foi introduzido o esquema, a quarta droga ao esquema básico, né? Mas não existe assim a gente não tem esses dados assim de quanto que a gente tem de resistência a esses fármacos, né? Felizmente não é um número exagerado, mas é um número significativo. Por quê? Porque é um paciente que vai transmitir, né, essa forma da doença já na sua forma resistente, né? Então, geralmente são pacientes com múltiplos abandonos e que vão transmitir a doença, né, e esse outro contactante já vai ter a forma primária da doença. Fernanda, baseado nessa questão, eu queria voltar lá no ponto que o Sidney colocou, da resistência à isoniazida. Saiu recentemente um estudo onde ele fez uma avaliação justamente dessa preocupação do GeneXpert, que nós inferimos que o paciente com resistência à rifampicina também o teria a isoniazida, e com isso já o consideramos com resistência às duas drogas e mudamos o esquema. Mas a gente perderia aqueles pacientes com a monoresistência à isoniazida. E esse trabalho mostrou que, mesmo tratando esses pacientes com resistência à isoniazida, eles não houveram diferença nos desfechos, né? Então, entendendo que sim, nós podemos nos pautar aí com o resultado do GeneXpert para seguir com o esquema do tratamento. Como é que você vê isso? E mesmo assim, você acha que seria interessante partir para o LPA, né, na avaliação da monoresistência à isoniazida, nos casos de resistência de não ter apresentado a resistência à rifampicina, ou seria basicamente daqueles pacientes que tivessem resistência à rifampicina? Então, Marcelo, você traz uma colocação bastante relevante, né? Os inquéritos já tinham mostrado para nós que a resistência à isoniazida, monoresistência, né, ela é mais prevalente, enfim, a incidência é maior, do que a gente encontra maior nos novos casos, do que a da resistência à rifampicina, até pelo tempo de utilização, de exposição da população à isoniazida. A questão é que, na verdade, existem diferentes mutações, como mostrei, né, e que essas mutações conferem também uma resposta à utilização da isoniazida de forma diferenciada, ou seja, aquela mutação que é o CATG, a gente sabe que é uma mutação, digamos assim, mais pior performance, né, da isoniazida, que com NH você ainda consegue, enfim, uma resposta, enfim. Então, eu diria para você o seguinte, como nós temos a disponibilidade de testes moleculares rápidos,
que também nos trazem informação da resposta à isoniazida, das possíveis mutações, e, eventualmente, com isso, nós poderemos individualmente oferecer o tratamento mais adequado, eu diria a você que eu acho relevante, sim, que a gente faça o LPA. Também tem algum período de tempo já longo, como o Sidney comentou, sem que nós tenhamos inquéritos nacionais. Nós não sabemos exatamente como está se comportando na última década, e o que a gente pôde observar é que, nesse período da questão da pandemia, é que nós já observamos que a letalidade por tuberculose aumentou, o abandono aumentou, houve um retardo de diagnóstico, dificuldade de acesso. Então, toda essa questão também que nós vamos enfrentar agora e nos próximos anos, decorrente enfim, né, a pandemia era uma urgência e realmente todas as energias foram voltadas para isso, mas a tuberculose já mostra nesse ano de 2023, se nós olharmos os dados de 22, já morreu muito mais gente de tuberculose ano passado do que tinha morrido antes da pandemia. Então, a gente sabe operacionalmente que possivelmente também impactou na seleção de resistentes, em abandono, em uso irregular, em retardo diagnóstico. Então, considerando todas essas variáveis, eu acho que sim, eu acho que vale a pena a gente conhecer melhor o perfil de suscetibilidade à isoniazida, porque nós podemos estar lidando com um problema crescente que a gente não tem ainda uma estimativa real. E, dependendo do tipo de mutação, a gente pode ter o melhor ou pior prognóstico. E, como o Sidney comenta, é muito importante que a gente considere também o seguinte: um paciente que alberga uma cepa muito resistente, ele é um paciente que não está sendo adequadamente tratado, ele está transmitindo. Em algum momento, essas cepas podem se tornar as mais prevalentes se elas se não for tratadas adequadamente. Então, eu acho que sim, eu acho que se justifica sim. A gente teve uma série de contextos, uma série de situações que podem estar, na verdade, contribuindo para que a gente tenha mais cepas com resistência circulante e que a gente precisa conhecer e monitorar esse perfil de resistência também aos outros fármacos para que a gente possa oferecer o melhor tratamento e, do ponto de vista populacional, evitar que a gente tenha emergência ou uma preponderância maior dos casos de resistência primária. Muito importante isso, Luiz Fernando. Então, todo o que for possível para que a gente possa conhecer melhor o cenário e os aspectos ligados à resistência, nós devemos fazer. Então, se há disponibilidade do teste, o teste é validado, então vamos fazer as solicitações. E isso não impede que, junto desse material, seja pedida a cultura, né? Tem uma pergunta aqui perguntando... É recomendável que faça cultura. Se a gente vai deixar de fazer cultura. Não é para deixar de fazer a cultura. Então, vai solicitar o teste molecular, vamos fazer os outros testes que estão disponíveis, né? O LPA, para identificar se for de primeira geração, se for de segunda geração. Vamos continuar pedindo a cultura, né? É sistemática essa ausência da cultura. Eu até, assim, para outras situações dentro, e agora com o acesso que nós temos aos painéis moleculares, né, tanto viral quanto bacteriano, a gente está entendendo um pouquinho melhor das infecções que acometem os nossos pacientes com asma, DPOC e as pneumonias. Então, não podemos perder de vista essa oportunidade de fazer esse diagnóstico preciso e até personalizado no caso de um paciente com resistência, né? Muito obrigado, Fernando. Eu queria, então, passar aqui algumas perguntas que vieram para a Tatiana. A Tatiana, primeiro tem duas perguntas aqui da Maiara Conde, que quando IGRA com resultado indeterminado, quanto tempo repete depois, Tatiana? Olha, normalmente se recomenda que você dê 2 a 3 semanas para se repetir, né? Então, por exemplo, num paciente que tem transplante, uma indicação de transplante, né, de células-tronco, órgãos sólidos, você faz o IGRA, se der indeterminado, já está autorizado, Marcelo, ao tratamento, segundo os dados do Ministério da Saúde. Então, é interessante que sim, que repita esse teste, né? Tem uma outra pergunta agora também, em relação à vacina contra a Covid. Há alguma recomendação em relação ao intervalo para fazer o PPD? Muda se você fizer a vacina, o PPD antes ou depois?
Não, não muda. Não tem trabalho não tem que nenhuma mudança. Não tem trabalho, Marcelo, que norteie essa resposta. Então, teoricamente, não. Tem uma outra pergunta aqui, Tatiana, para você também. Se o paciente está usando o esquema 3HP, que é rifampicina com isoniazida, né? E teve alguma intolerância, e ele tem 12 doses, ele tomou 6 doses, você considera que ele já fez metade do tratamento e aí eu faço só a outra metade com outra droga, ou como é que eu vou mudar, né? Até precisa saber se a intolerância foi a rifampicina com isoniazida, né? Olha, Marcelo, assim, aí você considera esse tempo ou você vai começar tudo de novo? Olha, normalmente, para você considerar que o tratamento houve uma completude, minimamente 80% do tratamento. E ainda mais se tratando de 12 doses, na verdade, né, da isoniazida e rifampicina, o que você pode fazer é prorrogar um pouco. Por exemplo, se naquela semana, aquelas 2 semanas, o paciente teve aquela intolerância e você quiser reintroduzir e observar, dentro daquela janela, você pode considerar as 12 doses. Não necessariamente precisa ser as 12 doses semanais, mas você pode dar um intervalo, às vezes, Marcelo. O paciente também esquece, né, naquela semana. Então, você pode prorrogar um pouco nesse período de tempo, tá? Mas, assim, minimamente 80% é o que se diz para você pensar que houve um tratamento da TB latente adequado. Mas a recomendação é que prorrogue. Então, se houve um esquecimento ou uma intolerância maior, que possa prorrogar um pouco o tratamento para completar 12 doses. Mais uma outra pergunta aqui, da Raquel. Ela pergunta assim, se tem um paciente com artrite reumatoide usando ciclofosfamida e que ele já fez o tratamento para TB latente em algum passado remoto aí, e está indicado repetir o PPD em algum momento, ou ele nunca mais vai fazer o exame? Uma vez só na vida. Excelente pergunta. Eu acho que é uma dúvida, né? Bastante diária, na prática. Né? Não é? É uma dúvida diária que chega para a gente, né? Então, assim, na verdade, se o paciente já tratou a tuberculose latente ou ativa, né, previamente, ele está mantendo o imunobiológico, o imunossupressor, ele não precisa nem repetir o PPD ou o IGRA ou tratar novamente, exceto, Marcelo, em uma situação, se de fato ele tiver um contato, né, da tuberculose nesse período. Então, vamos imaginar que ele tratou, né, há 4 anos atrás e recentemente ele teve um contato intradomiciliar. Nesse caso, ele precisa tratar, sim. Tá? E uma outra questão que se discute, né, em relação a se repetir, não é necessário repetir, porque uma vez tratado, você basicamente considera como ok o tratamento. Ótimo. E eu queria fazer um comentário antes de passar para vocês, nós passamos do horário, né? Em relação a... Você mostrou algumas tabelas do PPD e algumas tabelas do IGRA, né? Na verdade, a indicação para a realização do IGRA, a disponibilidade para a utilização do IGRA na rede pública, ela ficou muito restrita, né? Então, apesar de nós termos, então, a grande maioria dos pacientes estão sem acesso ao IGRA, e você mostra depois uma outra tabela, uma série de indicações onde nós devemos fazer o PPD, mas em algumas regiões não tem. Então, acho que a gente precisa aumentar essa disponibilidade e o IGRA se tornar universal, como é o PPD. Afinal de contas, se a meta é erradicar a tuberculose, os contatos eles têm que fazer parte de forma bastante importante, não um grupo específico, porque dificilmente, a criança acima de 5, abaixo de 10, aí com muita imunossupressão, quer dizer, escolheu tanto que não vou nem ter o paciente para fazer o tal do IGRA, né? Isso não é, eu estou aqui num tom de brincadeira, na realidade, mas em algumas situações ele está perdendo um tempo de validade, porque simplesmente não teve pessoas com indicação para fazer. Então, alguns locais estão perdendo o tempo de validade. Acho que esse é uma discussão que a gente pode fazer dentro da sociedade e levar isso adiante, né? É verdade, Marcelo. Eu queria só fazer um comentário breve. Posso, Marcelo, em cima? Só um minutinho que eu já vou passar para você, para o seu comentário final. Antes eu queria responder aqui ao Dr. Valdo, que é o nosso diretor da SBPT, agradecê-lo.
Eu vou deixar uma pergunta dele sem resposta, propositadamente, porque ele está perguntando sobre as micobactérias não tuberculosas. Então, eu vou sugerir que ele coloque uma pauta para que a gente possa voltar e falar sobre as micobactérias tuberculosas num momento oportuno. E aí eu queria, mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores, né, os nossos apoiadores, né, a Sanofi e a Behring, a toda a direção da sociedade, em nome da presidente, a doutora Margarete Dalcomo, agradecer a presença de todos vocês e passar, então, para a mensagem final. Primeiro, a doutora Tatiana, que está doida para falar, depois, em seguida, para o Sidney e para a Fernanda. Tatiana, um minuto. Só corroborando o que você disse, eu acho que sim, precisa ampliar, mas lembre que a sociedade brasileira foi ativa nessa questão de reintroduzir o IGRA para o imunossupresso e imunobiológico, né? Houve um importante movimento da sociedade brasileira, mas eu concordo e lembrando, apenas como mensagem final, que temos agora uma recomendação do paciente imunossupresso, que ele não precisa fazer PPD ou IGRA se tiver espessamento pleural, nódulo calcificado ou complexo de Ranke e excluída a TB ativa. Acho que essa mensagem é muito importante. Agradecer a oportunidade, tá? De estar aqui com vocês. Perfeito. Obrigado, Tatiana. Sidney. A mensagem final que eu gostaria de deixar é que a gente vive dilemas, né? A gente falou até a TB-XDR, mas a gente também tem uma outra TB, né, que não está classificada em MS, que é a TB totalmente resistente. Então, nós temos casos, já inclusive aqui no Brasil, com resistência à bedaquilina e à delamanida, né? Então, eu gostaria de, assim, os esquemas individualizados, eles são muito difíceis de fazer, eles são um dilema na prática diária, e muitas vezes nós somos convidados a participar dessas discussões, e eu gostaria de convidar que todos, quando tiverem esses casos, discutam esses casos com o Ministério. Muitas vezes eu, a Fernanda, a Tatiana, acredito que Marcelo também seja convidado para discutir esses casos, e a gente tem, inclusive, discutindo uma questão, como mensagem final agora, para esses pacientes, a questão dos cuidados paliativos, né? Quer dizer, aquele paciente, nós temos pacientes que são resistentes a todos os fármacos, né? Então, o que fazer com esses doentes? São perguntas que a gente ainda está trabalhando em cima delas. Então, gostaria de convidar todo mundo a pensar nessa situação e, tendo esses casos, pensar para que nós pensemos juntos e aprendamos juntos, porque, apesar dos novos fármacos, nós temos resistência, como eu disse, a esses novos fármacos também. Obrigado, Sidney. Fernanda? Eu também gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer também aqueles que estão nos assistindo, acompanhando essas discussões, e chamar como mensagem final a importância do diagnóstico oportuno da tuberculose. Nos últimos anos, nós tivemos o advento de incorporações de diferentes testes moleculares, nós temos novas plataformas que estão vindo aí, ou seja, isso faz parte de todo um processo de pensar em tuberculose, diagnosticar no momento oportuno, melhora o prognóstico, controla a transmissão e também auxilia exatamente nesse planejamento terapêutico, de forma que a gente possa, não só do ponto de vista do indivíduo, mas do ponto de vista de sociedade, ter um tratamento, enfim, de reduzir o número de casos resistentes, porque sempre traz um problema muito sério, que é o fato de nós termos novos fármacos, mas nós precisamos utilizar de forma adequada esses novos fármacos, porque senão nós vamos ter no futuro um problema muito sério, que são exatamente casos que nós já temos tido de pacientes para os quais nós não temos esquemas mais possíveis de utilização. Então, utilizem essas ferramentas novas de diagnóstico. É importante sempre lembrar da tuberculose nos diagnósticos iniciais, é muito prevalente no nosso meio, em todas as situações, e os testes moleculares devem nos ajudar justamente naquelas formas menos bacilo, na agilidade, e sempre continua a recomendação que o Marcelo reforça aqui, os testes genotípicos moleculares, eles nos trazem agilidade e nos orientam na questão do melhor esquema, mas a cultura, os testes fenotípicos permanecem muito importantes, porque mutações novas podem surgir e é por meio da cultura e dos testes fenotípicos e estudo da CC circulantes que nós vamos poder nos antecipar com novos testes ou com novos fármacos. Então, a cultura ela é muito importante, uma coisa complementa a outra, e os testes nos ajudam na prescrição e todo esse processo
contribui para que a gente consiga, então, controlar a tuberculose, que é, né, o nosso alvo, para reduzir o sofrimento de tantas pessoas que ainda morrem de tuberculose, ainda têm sequelas importantes, ainda no século XXI. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado à presença de todos. E estão todos convidados aí para o próximo mês a estarem juntos no Rio, no curso nacional de atualização da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Uma boa noite.